Olá a todos, muito bom dia. O meu nome é Gonçalo Roque e sou neste momento diretor executivo da área de Technology Services da HP2 IT. Pediram para falar hoje na carreira HPiana precisamente sobre aquilo que tem sido o meu percurso na empresa e era isso que eu gostava de partilhar convosco, porque acho que não existem caminhos perfeitos na vida e devemos ir aprendendo ao longo dele. No início, tudo começou precisamente com o meu sonho de abraçar uma carreira na área das saúdes médicas e nomeadamente como médico, o que não tem nada a ver com a área da IT. A verdade é que eu cheguei a uma altura no meu ensino secundário que pura e simplesmente percebi que esse não seria o meu caminho, até porque não tinha notas suficientes para isso. Na altura estava perto de média de 19 valores e, portanto, tomei uma decisão em consciência, baseado também em alguém que tinha em casa, meu pai, que era consultor informático já na altura, e achei por bem abraçar esse desafio de me candidatar a uma licenciatura de Engenharia Informática na Faculdade de Ciências e Tecnologia e foi por aí que tudo começou. Ao longo desse percurso, ainda na altura os cursos tinham 5 anos, fui conhecendo cada vez mais novas tecnologias e percebendo um pouco daquilo que me esperaria quando entrasse no mercado de trabalho, e a verdade é que quando entrei no mercado de trabalho tive algumas surpresas e nem todas foram positivas. A verdade, o meu primeiro projeto, o meu primeiro trabalho não foi de encontro completamente às minhas expectativas. Tudo era novo, senti-me perdido porque as tecnologias que eu tinha aprendido, linguagens de programação, depois não tinham diretamente aplicabilidade naquilo que era o meu dia-a-dia. Na altura acabei por começar a trabalhar numa empresa também ela de consultoria, num projeto da área de telecomunicações e, portanto, vivia-se muito o dia-a-dia trabalhando em áreas como mediação, billing, CRM e, para ser muito franco, os 5 anos de faculdade não me tinham preparado para nenhuma destas áreas e daí sentir-me relativamente perdido. No meio disto tudo, como é que aparece a HP2? Bom, a verdade é que eu senti que aquela empresa onde eu estava a trabalhar não era de todo o sítio onde eu me revia. E não me revia pura e simplesmente porque os valores pessoais, o facto de ser contabilizado como um número e não propriamente como uma pessoa, não me sentia particularmente feliz nessa minha decisão. E eu tenho para comigo que quando tomamos uma má decisão não é por isso que devemos estar eternamente ligados a essa má decisão. E a HP2, mais uma vez na minha vida, aparece por acaso. Um colega meu tinha acabado por enviar o meu currículo para a empresa. Eu nem sabia, na verdade, até que há um dia que alguém me liga, um manager pedindo-me: olha, Gonçalo, gostava de falar contigo, tenho um projeto e é já hoje que eu quero falar contigo, é já hoje à hora do almoço. E tudo aquilo me fez um pouco confusão, mas perdido por 100, perdido por 1000, na verdade acabei por aceitar esse desafio e foi aí que acabei por tomar contacto com uma HP2, que não é nada do que é aos dias de hoje, porque passámos por várias alterações na estrutura e dinâmica da empresa, mas houve ali algo que me fez ir de encontro à empresa e aceitar este desafio da entrevista. Quando faço a entrevista, curiosamente, encontrei uma pessoa que ainda hoje trago nesta minha experiência profissional, que se trata do Jorge Batista, que neste momento é diretor-geral da empresa, que é um ex-consultor, inclusivamente, da empresa e que à data teria talvez 2 anos de casa. Muito dinâmico, como ele é, muito falador e, na verdade, houve ali alguma coisa que me suscitou interesse, não propriamente na oportunidade que ele me apresentou no projeto, mas sobretudo na maneira dinâmica, humana, muito direta que ele acabou por ter comigo. Mas na verdade não foi apenas o Jorge Batista, eu recordo-me logo na altura, na própria entrada da empresa, de me receberem muito bem, com todo à vontade, e isso acabou por despertar em mim a tal curiosidade. Sucede então que a páginas tantas acabámos por ter uma reunião com um determinado cliente que tinha um determinado projeto para apresentar. As coisas aparentemente correram bem, eu não senti que assim tivesse sido, mas o Jorge, em toda a sua experiência de 2 anos de contacto com os clientes, acabou por achar que sim, que as coisas iriam avançar, e a verdade é que se proporcionou assim a minha entrada
na área de Technology Services na HP2 como consultor na altura. Começo então com esta entrada em projeto, um projeto numa área da banca, em que essencialmente eu desempenhava funções de analista, developer em tecnologias muito vocacionadas para aquilo que é arquivação digital. Acontece que eu já tinha boa impressão da empresa quando da primeira entrevista e do contacto que tive com o Jorge Batista, à data de hoje diretor-geral da empresa, mas não só acabou por acontecer isso, como eu percebi que realmente era uma empresa diferente. No primeiro dia, quando eu me desloco ao cliente, quem me recebeu foi tão somente o administrador da empresa, que se apresentou de calças de ganga rasgadas e de t-shirt. E ele não se apresentou como administrador, apresentou-se como sendo a pessoa franca. Eu fui com ele de táxi até ao projeto, passei lá as 8 horas diárias do projeto e, curiosamente, nesse dia havia uma sessão de integração que era tida na sede da empresa, e foi aí que, quando eu fui à procura da minha única pessoa de contacto, ou das poucas, que era o meu manager, passei por todo um corredor com alguma ingenuidade talvez, mas também com algum nervosismo, olhando para todos os lados onde é que ele estaria, até que houve 2 pessoas que se aproximaram de mim e se apresentaram muito calmamente. André Dias Lopes, Filipe Esteves, também na altura ambos diretores executivos da empresa, hoje em dia com cargos de grande relevância na estrutura da empresa, e apresentaram-se como sendo o André e o Filipe, e que sabiam que eu era o Gonçalo Roque, sabiam que eu estava no cliente que estávamos a falar, sabiam exatamente qual era que era o projeto e inclusive conheciam as 3 pessoas que faziam parte desse mesmo projeto. E foi aí que eu também entendi que realmente, em oposição à empresa onde eu estava anteriormente, que nesta casa existe esse cuidado, essa sensibilidade que é apresentada, essa vontade de conhecer as pessoas e de estar presente. E isso marca-me muito, ainda hoje em dia, tento fazer exatamente o mesmo com todos. Estávamos na altura, em novembro de 2008, e tinha eu todas as aspirações e sonhos do mundo de me tornar provavelmente o developer sénior do projeto, de vir-me a tornar o team leader, o gestor de projeto, mas não foi isso que sucedeu, e até porque não estava a achar que fosse aquele o meu futuro, nem a médio prazo, nem mesmo imediato. E recordo-me perfeitamente, na minha primeira avaliação com o Jorge Batista, na altura meu manager, como já tinha referido, falar com ele, perdido por 100, perdido por 1000, não gosto do projeto, não me estou a rever nas tecnologias de trabalho. Confesso que o problema não estava no projeto, estava talvez em mim, no sentido em que eu percebi ao final de um ano que não me iria continuar feliz e contente a desempenhar as minhas funções enquanto programador. Essa é a minha história, não quero dizer que seja a vossa, mas eu tive a coragem também de falar com o Jorge Batista e ele teve a honestidade de me ouvir. Traçámos um plano. Esse plano passava: o que é que tu queres? Existe esta oportunidade, aquela oportunidade em termos de tecnologia, tu podes deixar de ser developer, podes passar para uma área mais de análise, existe também a área comercial, e eu achei por bem ouvir o que ele tinha para dizer. É uma área que a mim pessoalmente me apaixona, um relacionamento com pessoas, com clientes, conhecer um pouco o que estava para lá do mero projeto, no sentido do desenvolvimento e de entregar algo que a páginas tantas eu deixava de ter contacto com esse projeto que tinha sido acabado, com esse produto, com esse software. E achei bem ouvir o que ele tinha para me dizer. Sucede então que me lançou o desafio de: Gonçalo, se tu realmente queres abraçar este desafio, vou-te dar alguns trabalhos de casa. Vais ter que confiar em mim, vamos traçar um plano formativo, vamos-te colocar a conhecer algum tipo de matérias que tu não conheces à data de hoje, porque a faculdade não te preparou para isso, muito menos quando entraste no mercado de trabalho, e portanto vamos-te abrir algumas possibilidades, mas tu vais ter de fazer o teu caminho e, sobretudo, foi muito transparente e muito honesto, não me prometendo absolutamente nada. Porque, dito por ele, neste momento não tenho espaço para ti na minha equipa. Quem sabe no futuro, se tu deres provas que podes abraçar esta área, muito bem, mas por agora, não. Jorge, e daqui a 6 meses, e daqui a 1 ano, e daqui a 1 ano e meio? E ele não se comprometeu com nenhuma data.
Porquê? Porque realmente nós não podemos fazer promessas vãs a ninguém. Existe uma vontade de cada um de nós de evoluir. Acho que é muito importante as pessoas na área de tecnologias de informação terem essa vontade, essa ansiedade e, sobretudo, ter um plano. E aí começou-se a traçar um plano. Não o meu plano, mas o plano que eu consegui estabelecer com o meu manager da altura. Bom, passado algum tempo, e por algum tempo estou a falar 2 anos, realmente apareceu a oportunidade certa. Perguntam-me vocês, e durante 2 anos, foi fácil gerir isso? Houve algum tipo de dúvidas? Apareceram outras empresas a perguntar-te se querias trabalhar com eles na área A, B ou C, nomeadamente na área da programação como developer, ou mesmo numa área de gestão comercial, que é esta de ser manager? Sim, apareceu. Mas eu tinha para comigo que aquela maneira como foram muito francos comigo, muito honestos, da mesma maneira que eu fui, merecia também da minha parte o esforço, e a minha parte apenas eu a podia cumprir, e também dar tempo ao tempo, o tempo que eu achei por bem, esperar pela oportunidade. E ela apareceu, como vos dizia, ao final de cerca de 2 anos. Portanto, o meu percurso na carreira enquanto manager começa já em 2012, em junho de 2012, e desde essa altura acabo por abrir portas para toda uma outra área que é relacionamentos pessoais. Porque é disso que se trata uma empresa de consultoria, muito mais do que se falar do cliente A, B, C, do projeto, da tecnologia. Nós temos sempre a falar de pessoas, de relacionamentos humanos. E eu acho que é muito isso que caracteriza uma empresa como a HP2 em todas as suas facetas e em todas as suas áreas. Eu não consigo conceber uma empresa que não tenha a dimensão que a HP2 tem hoje ao final de 16 anos, sem ter um crescimento na sua equipa de consultores. Por crescimento eu digo cada vez uma valorização maior, cada vez uma maior especialização, cada vez uma maior vontade de as pessoas conhecerem tecnologias emergentes. Eu não consigo conceber uma empresa que não consiga crescer sem ter espaço para uma equipa de recursos humanos que é fundamental para fazer um acompanhamento dos colaboradores. Eu não consigo conceber uma empresa que não consiga posicionar-se cada vez melhor no mercado, como é o nosso caso, sem ter uma equipa de marketing que consiga fazer a expansão da nossa própria marca. E realmente a HP2 faz parte de um consórcio de empresas que tem crescido não só em Portugal, mas também em toda a Europa. Eu não consigo conceber uma empresa que não consiga ter um crescimento sem ter uma equipa de managers que cada vez seja mais capacitada, não só para conhecer a realidade do negócio em si, mas para saber exatamente quem são as pessoas que a cada momento mais fazem sentido para determinada oportunidade e saber até quanto é que essa pessoa deve ter a oportunidade nesse determinado projeto, nessa determinada tecnologia, como foi no meu caso, nessa determinada posição. É uma empresa que ao fim destes anos me tem mostrado que trabalhando-se, traçando-se um plano, podem aparecer essas oportunidades. Como vos disse, a oportunidade pode ser tornar-me programador sénior, pode ser tornar-me gestor de projeto, pode ser mudar uma área de tecnologia para uma área comercial. Nós temos vários exemplos de pessoas que à data de hoje conseguiram trazer o seu contributo para áreas que não existiam à data da sua fundação. E é muito isso que caracteriza uma empresa como a HP2. Parece-me a mim que as portas estão abertas, aliás, não existem gabinetes da própria empresa, eu enquanto diretor executivo não tenho sala, existe uma capacidade de escuta ativa e muitas das vezes há que dar tempo ao tempo também, mas há que querer mais. Nós vivemos num país em que muitas pessoas utilizam a expressão eles estão no governo, eles conseguem, têm tachos. Eu não acredito nessa máxima, mas sim acredito na máxima cooperação, na capacidade das pessoas quererem mais, ousarem, e era muito por aí que eu também dava algum tipo de conselhos. Parece-me a mim que numa área de tecnologias de informação que tem uma especificidade cada vez maior, que a cada ciclos de 6 meses consegue chegar mais longe, que está em um caráter de inovação tecnológica gigantesco, está muito associado àquilo que é o desenvolvimento de uma economia, de um país, porque cada vez mais com a digitalização, e neste momento em tempos de pandemia vivemos muito isso, são áreas cruciais
e parece-me a mim que quem está bem capacitado para desempenhar as suas funções é bem-vindo a esta nossa organização. Atrás de mim, como vocês conseguem ver, temos o nosso poço de conhecimento e é muito por aí que eu gostava de lançar-vos o desafio. Enviem-nos o vosso currículo, falem connosco, a quem está na empresa, pratiquemos a comunicação, venham colocar os vossos desafios, as vossas ideias, porque estou certo que com todos nós vamos fazer uma empresa cada vez melhor. Obrigado.